Senhor, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, só sou uma voz. Como provar na Escritura que Pedro foi o primeiro Papa? Simplesmente, meu irmão, os 4 evangelistas, Pedro tem o destaque. Primeiro, ali em Atos dos Apóstolos, o primeiro que foi pregar foi Pedro. Quem profetizou sobre ti, Pedro, e de forma igreja, foi o Cristo. Que não foi a carne, não, o que revelou isso, Pedro, mas meu Pai que está no céu. Nem os pessoal do Velho Testamento, nem os profetas, nem os doutores tiveram essa revelação que Pedro tiveram. Só que interessante. Olha só que interessante, ó. Olha o destaque desse cara na Escritura, ó. Mateus 4, 13 e 20, ó. Não, 18 e 20. Ao caminho, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois era pescadores. Olha só que interessante. Mateus 10, ali, Cristo escolhe os 12. Destaque quem? Pedro, ó. Mateus 10, 2, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Interessante. Em Marcos 3, 16. Escolheu este 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Lucas 6. Olha o destaque. 6. Engraçado, um observação muito interessante. Judas sempre foi o último. 6. Lucas 6, 14. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. Atos 1. Reunido ali no cenáculo, ali, ó. 13. Tendo ele entrado no cenáculo, subiu ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era Pedro. Ao destaque, Mateus 16, 17. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão. Que interessante. Em Lucas 9, 32, Mateus 18, 21, Marcos 8, 29, Lucas 12, 41, Evangelho de João 6, 68, 69. João 6. Respondeu Simão: Senhor, que iremos a nós? Tu tens palavra de vida. Então, os 67, João 6, 67. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vos também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Porque Pedro, ele é o porta-voz, meu irmão, que pastoreia os 11. Lucas 12, 41. Sempre o primeiro. E sempre teve, a atitude sempre foi de Pedro. Os apóstolos dependiam de Pedro. O mais ousado foi Pedro. 12, 41.
Lucas 2:41. Disse-lhe Pedro: Senhor, propõe essa parábola, as palavras só a nós ou também a todos. Olha só que interessante. Lucas 22:32. Não, Lucas 21. Não, João 21. 15-17, ó. É o dom de pastorear a Pedro. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, não é mais que estes? Respondeu: Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse: Simão, filho de João, apacenta meus cordeiros? Simão, apacenta minhas ovelhas? Olha só, a Pedro. Deu uma resumida aqui porque eu não quero extingar muita coisa. Olha só que interessante. É tanto versículo. João 21:17, Marcos 16:7, Lucas 24:34, 1 Coríntios 15:5, Atos 2 ali, 14:40, a primeira pregação ali, a igreja sendo inaugurada, sendo edificada por Pedro, publicação por causa do Espírito Santo. Atos 3:6-7, ó. Milagre de Pedro. Atos 1 ali, o concílio de 120 pessoas. Pedro reuniu todo mundo ali. Atos dos Apóstolos 8:18-23, ó. E Atos dos Apóstolos 15, ele está tendo um concílio ali, uma discussão. A voz de Pedro prevalece, ó. Para encerrar aqui, para não ficar muita coisa, né? Atos 15, ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se, ele disse: Irmãos, vós que sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. O livro de João também fala, no comecinho ali. Por quê? Meu irmão, Pedro, ele é o líder dos apóstolos. O pastor dos apóstolos. O porta-voz, o sucessor de Cristo na terra. Olha o tanto destaque desse cara. Pedro em primeiro, engraçado que Judas sempre foi o último. Olha o destaque. Primeira pregação de Pedro. Quando Pedro pedia para explicar, quando os apóstolos ficavam em dúvida, Pedro ia lá, Senhor, nos ensina, nos explica. Quem teve a revelação ali, tinha 12 com Pedro. A revelação veio a Pedro. Nem os judeus, nem os profetas do Velho Testamento tiveram essa revelação. Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu pai. Só Pedro sacou que Cristo era o Filho de Deus. E o Senhor declara: tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Você vai ser o porta-voz, você vai ser o pastor, você que vai enviar. Você que vai ser o Papa, o pai dos apóstolos. Interessante. Em Atos 3 aqui, ó. Pedro e João iam subir no templo para rezar, e a hora nona, ó. Primeiro milagre ali, Pedro começou a fazer: não tem ouro e nem prata, levante em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro curando, Pedro fazendo os mesmos milagres e prodígios que Cristo. Por quê? Porque Pedro, ele é o primeiro. Porque Pedro, ele é o porta-voz. Porque Pedro, ele é o pastor. Tanto que João andava com ele, ó. João é filho da fé dele, discípulo amado. Prisão de Pedro e João, ó. Eleição de Matias, Pedro reuniu todo mundo ali, um discurso de 120 pessoas. Discurso de Pedro, a primeira pregação. Astúcia de Safira e de Safira, Ananias e Safira, Pedro também. Essa é a mensagem, meu irmão. Seja louvado, Senhor. Oi, meu negão. Fala com esse pessoal aqui, ó. Manda um beijo pro pessoal aqui, ó. Joãozinho, né? Beleza? Ó, vai lá. Vai lá, leva ele lá, Tifa. Entendeu? O destaque é Pedro. Glória a Deus, aleluia. Simplesmente entender, ó. Destaque de Pedro, ó. Então, os 4 evangelhos. E lá
Atos dos Apóstolos também. Atos dos Apóstolos 6, ó. Naquele dia, como cresceste o número de discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teria sido negligenciada, distribuição diária. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos, disseram-lhe, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Ó. Pode ter certeza que foi Pedro que fez esse cursinho ali. Para eleger pessoas, até sacerdote, a aderir à fé. E o apóstolo Paulo perseguia, queria pegar Pedro. Atos dos Apóstolos 9 ali. Simão o mago aqui, ó. Pedro, maldito o teu dinheiro. Excomungando aqui um herege, ó. Quando Simão via, ó, Atos dos Apóstolos 8, ó, quando Simão via que dava o Espírito por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder para que todos aquele a quem puser a mão receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, o Papa ali daquela época, o doutor, o mestre, o porta-voz, excomungando o herege. Maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgado por comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terá direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Olha só que os apóstolos, tanto que o apóstolo Paulo foi lá, quando se converteu, foi lá e ser reconhecido pelas colunas, João e Cefa. Porque João é o bispo de Jerusalém. Pedro, o pastor que envia, foi conhecido. Que interessante. Quando Jesus ressuscita, as mulheres estão ali, vai e fala para Pedro. Interessante. O apóstolo Paulo fala, apareceu também a Pedro, a Cefa, depois a mim. Interessante. Destaque, meu irmão. Essa é a fé católica. A fé católica baseia na doutrina dos apóstolos 2,42, no magistério, no apostolado. Na fé dos apóstolos. Não a fé de Martinho Lutero, da Genoduque, essa Cília Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro de Santiago. Não, a nossa fé não baseia na vida desse cara. A nossa fé baseia na fé de Pedro e dos apóstolos. Que foi confiado a eles o magistério. A igreja, que é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, João 8, conhecer a verdade. É a igreja. 32. Nós temos que basear essa fé, não essa fé nessas igrejas vindas de fundo de quintal, não. Olha o destaque. Desde Pedro até o Papa Francisco, 266, se eu não me engano. Interessante, meu irmão. Essa é a nossa fé católica. Não é a fé que vem de era um boteco, o boteco fechou, aí ele virou uma igreja, fundo de quintal, não, meu irmão. Mas tem base. Lá dos primeiros cristãos, na primeira igreja primitiva. Ó, tanto que os apóstolos obedeciam. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o Senhor, meu irmão.